Quantas vezes você já pegou aquela marmita de ontem, jogou no micro-ondas e achou que estava tudo bem? Você já se sentiu um pouco indisposto depois de comer uma sobra, mas descartou a ideia, pensando, deve ser cansaço ou apenas a idade chegando? É uma cena comum nas nossas cozinhas, algo que fazemos quase sem pensar. Afinal, jogar comida fora parece um desperdício. E com a vida agitada, ou mesmo na nossa rotina mais tranquila, a praticidade de uma refeição pronta é tentadora. Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito inocente de reaquecer certos alimentos pode estar fazendo mais mal do que bem, silenciosamente, sabotando a sua saúde e até mesmo envenenando o seu corpo sem que você perceba? A verdade é que para nós, que já vivemos muitas primaveras, o nosso corpo responde de forma diferente a certos estímulos. O que era tolerável aos 30 ou 40 anos pode não ser o ideal agora. A forma como manuseamos e preparamos nossos alimentos precisa de uma atenção especial. Você pode estar pensando, mas eu sempre fiz isso, nunca tive problemas. E é aí que mora o perigo. Os efeitos podem ser acumulativos e manifestarem-se de formas sutis, como um desconforto digestivo persistente, uma queda na energia ou até algo mais sério que associamos a outras causas. Neste vídeo, vamos desvendar um segredo que pouca gente conhece: os 5 alimentos comuns que você nunca mais deveria reaquecer se quer proteger a sua saúde, manter a sua energia e garantir que cada refeição seja uma fonte de nutrição e não de risco. Prepare-se para descobertas que vão mudar a sua forma de ver as sobras. E fique até o final, porque o que vou revelar sobre um desses alimentos vai realmente te surpreender. Vamos começar sem rodeios com o primeiro alimento da nossa lista, e este é um campeão na mesa de muitos brasileiros: o arroz. Sim, aquele arroz soltinho, delicioso, que sobra da refeição e a gente guarda na geladeira para comer no dia seguinte, ou até 2 dias depois. Parece inofensivo, não é? Mas o arroz, quando reaquecido de forma inadequada, pode se tornar um verdadeiro campo minado para a sua saúde. O problema com o arroz não está no grão em si, mas sim nas bactérias que ele pode abrigar. O Bacillus cereus, um tipo de bactéria, é o grande vilão aqui. Os esporos dessa bactéria são incrivelmente resistentes e podem sobreviver ao cozimento inicial do arroz. Se o arroz cozido for deixado em temperatura ambiente por muito tempo, esses esporos podem se multiplicar e produzir toxinas. E aqui está o ponto crucial. Reaquecer o arroz no micro-ondas ou no fogão não necessariamente mata essas toxinas já produzidas. Imagine a cena. Você fez um panelão de arroz no almoço de domingo. Sobrou bastante. Você deixou na panela na bancada da cozinha enquanto arrumava a mesa, conversava com a família, e só depois de um tempo, talvez 1 hora ou mais, lembrou de colocar na geladeira. Nesse pequeno intervalo, a temperatura do arroz baixou gradualmente, criando o ambiente perfeito para aqueles esporos adormecidos do Bacillus cereus acordarem e começarem a festa, liberando suas toxinas. No dia seguinte você pega essa sobra, reaquece rapidamente no micro-ondas e pensa, pronto, resolvido. Mas não está. As toxinas já estão lá, e elas são termorresistentes, ou seja, o calor do reaquecimento não as elimina. O resultado? Você pode sentir náuseas, vômitos e diarreia, sintomas que facilmente confundimos com uma indigestão ou virose, mas que na verdade são um sinal claro de intoxicação alimentar. E para nós, que já passamos dos 60, o nosso sistema digestivo e o nosso sistema imunológico são um pouco mais sensíveis, tornando-nos mais vulneráveis aos efeitos dessas toxinas. Uma intoxicação alimentar que para um jovem pode ser apenas um mal-estar passageiro, para nós pode significar dias de desconforto intenso, desidratação e até a necessidade de uma ida ao hospital. Então, qual é a solução para o arroz? A regra de ouro é: resfrie o arroz o mais rápido possível após o cozimento, idealmente em até 1 hora. Não o deixe esfriar em temperatura ambiente por muito tempo. Divida-o em porções menores para que esfrie mais rapidamente na geladeira. Se for comer no dia seguinte, tudo bem. Mas evite reaquecer mais de uma vez. Se você tem dúvidas sobre quanto tempo o arroz ficou fora da geladeira, ou se ele tem um cheiro ou textura estranhos, a melhor decisão é descartá-lo.
É melhor prevenir do que remediar. E a sua saúde vale muito mais do que uma porção de arroz. Pense nisso como um investimento no seu bem-estar diário. Agora, vamos para o segundo alimento que é um queridinho nas mesas, especialmente quando falamos de marmitas e refeições rápidas: o frango. O frango. Versátil, saboroso, cheio de proteína. Assado, cozido, grelhado, desfiado. As possibilidades são infinitas. E quem nunca guardou aquele pedacinho de frango assado do almoço de domingo para comer na segunda-feira? O problema com o frango reaquecido é similar ao do arroz, mas com um agravante: o risco de proliferação de bactérias como Salmonella e Campylobacter. O frango, por ser uma carne branca com alto teor de proteína, é um terreno fértil para a reprodução dessas bactérias se não for manuseado corretamente. Quando o frango é cozido pela primeira vez, a maioria dessas bactérias é eliminada. O problema surge no processo de resfriamento e principalmente no reaquecimento. Se o frango cozido for resfriado lentamente, ou se for deixado em temperatura ambiente por um período prolongado, as bactérias remanescentes ou novas bactérias que entraram em contato com o alimento podem começar a se multiplicar rapidamente. E aqui está a pegadinha. Quando você reaquece o frango, especialmente se não for reaquecido de forma uniforme e a uma temperatura interna alta o suficiente, algumas dessas bactérias podem sobreviver. Pense na coxa de frango que você reaquece no micro-ondas. A parte externa pode estar quente, mas o centro ainda pode estar morno. Isso cria zonas de perigo, onde as bactérias podem continuar prosperando, liberando toxinas que causam desde um simples desconforto estomacal até uma intoxicação alimentar severa, com febre, diarreia e vômitos. Para nós, essa situação pode ser particularmente exaustiva e perigosa, comprometendo nossa energia e bem-estar. Para reaquecer frango com segurança, se for absolutamente necessário, é crucial que ele seja reaquecido completamente, até ficar bem quente, fumegante, e que essa temperatura seja atingida em todas as partes da carne, não apenas na superfície. Um termômetro de cozinha pode ser um ótimo aliado aqui, garantindo que a temperatura interna atinja pelo menos 74 graus Celsius. Contudo, a melhor prática é consumir o frango recém-preparado. Se sobrar, resfrie-o rapidamente. Guarde em recipientes herméticos na geladeira e consuma dentro de 1 ou 2 dias. Evite ao máximo reaquecer frango que já foi reaquecido uma vez. A cada ciclo de aquecimento e resfriamento, o risco de proliferação bacteriana aumenta e a qualidade da proteína diminui. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Agora que discutimos os perigos do arroz e do frango reaquecidos, vamos avançar para o próximo alimento que, talvez, você nunca imaginou que poderia ser um problema. Seguindo nossa jornada por alimentos que podem ser traiçoeiros quando reaquecidos, chegamos aos cogumelos. Os cogumelos, ricos em sabor, textura e com um toque gourmet que agrada a muitos paladares. Seja no risoto, na pizza, em um molho para massas ou como acompanhamento de uma carne, eles são uma adição deliciosa e nutritiva à nossa alimentação. No entanto, a delicadeza dos cogumelos esconde um segredo quando o assunto é reaquecimento. Os cogumelos são fontes de proteínas complexas, e é exatamente aí que mora o perigo. Quando os cogumelos são cozidos e depois resfriados e reaquecidos, essas proteínas podem se degradar de uma maneira que pode causar problemas digestivos. Não estamos falando de uma intoxicação bacteriana como no caso do arroz ou do frango, mas sim de uma reação do nosso corpo a essas proteínas alteradas. Pense comigo. Você fez um belo refogado de cogumelos no jantar e sobrou um pouco no dia seguinte e decide reaquecê-lo no micro-ondas. O calor do reaquecimento pode alterar a composição química dessas proteínas e enzimas nos cogumelos. Para o nosso sistema digestivo, que já pode ser um pouco mais lento e sensível com a idade, processar essas proteínas alteradas se torna uma tarefa mais difícil. O resultado pode ser uma série de desconfortos, inchaço abdominal, gases, dores de estômago e até mesmo diarreia. São sintomas que muitas vezes atribuímos a outros fatores, mas que podem estar diretamente ligados ao consumo de cogumelos reaquecidos. Além disso,
Os cogumelos são bastante porosos e absorvem muita umidade, o que os torna um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos se não forem armazenados corretamente após o cozimento. Se você reaquecê-los sem garantir que todo o alimento atinja uma temperatura alta e uniforme, os riscos aumentam. A melhor abordagem para os cogumelos é consumi-los frescos, assim que forem preparados. Se houver sobras e você realmente precisar guardá-las, o ideal é que sejam resfriadas rapidamente e consumidas no máximo em 24 horas. E se for reaquecer, faça-o em fogo alto, garantindo que o calor seja distribuído por todo o alimento e que ele esteja bem quente. No entanto, muitos nutricionistas e especialistas em segurança alimentar recomendam evitar o reaquecimento de cogumelos sempre que possível. Prefira usá-los em receitas onde possam ser adicionados frescos ou no momento do consumo para aproveitar ao máximo seus nutrientes e evitar qualquer tipo de desconforto. Lembre-se, o nosso corpo nos envia sinais e aprender a interpretá-los é um ato de carinho com a nossa própria saúde. Agora, vamos falar sobre os vegetais de folhas verdes escuras, como o espinafre, a acelga e a beterraba, que são verdadeiros tesouros nutricionais. Eles são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, essenciais para a nossa saúde óssea, visão e energia. Mas há uma ressalva importante quando se trata de reaquecê-los. O perigo aqui não reside em bactérias, mas sim nos nitratos. Sim, nitratos. Esses compostos são naturalmente presentes em muitos vegetais, especialmente nas folhas verdes. Em si, não são prejudiciais. O problema surge quando esses vegetais são cozidos e depois resfriados e reaquecidos. Nesse processo, os nitratos podem ser convertidos em nitritos e, posteriormente, em nitrosaminas, que, em grandes quantidades, podem ser prejudiciais à saúde. Quando você cozinha o espinafre, por exemplo, os nitratos se concentram. Se você deixa o espinafre cozido em temperatura ambiente por um tempo ou o reaquece repetidamente, as bactérias presentes no ambiente e no próprio alimento começam a converter esses nitratos em nitritos. Os nitritos, por sua vez, podem reagir com as aminas presentes no nosso corpo ou em outros alimentos e formar as nitrosaminas, que são compostos que, em estudos científicos, têm sido associados a certos riscos para a saúde, especialmente em pessoas mais sensíveis ou com sistemas imunológicos comprometidos. Para nós, que estamos na melhor idade, o sistema digestivo pode não ser tão eficiente em neutralizar essas substâncias, e a exposição contínua pode ter um impacto. Então, como consumir esses vegetais maravilhosos com segurança? O ideal é prepará-los e consumi-los imediatamente. Se houver sobras, resfria-as rapidamente e consuma dentro de um dia no máximo. E, se for reaquecer, faça-o de forma muito rápida e até uma temperatura bem alta, para minimizar a chance de conversão de nitratos. No entanto, a recomendação geral é evitar reaquecer esses vegetais sempre que possível. Se você adora espinafre no seu omelete, prepare-o na hora. Se vai fazer um refogado, faça a quantidade exata para uma refeição. Pensar à frente e preparar porções frescas é a maneira mais segura de desfrutar de todos os benefícios desses vegetais sem os riscos associados ao reaquecimento. Estamos cuidando de cada detalhe para que sua alimentação seja sempre uma aliada da sua vitalidade. Finalmente, chegamos ao quinto e último alimento da nossa lista, que muitos de vocês talvez nunca tenham considerado um problema quando reaquecido, as batatas. A batata. Base de tantas refeições, seja cozida, assada, frita e em puré. É um carboidrato complexo que nos dá energia e saciedade. Mas assim como o arroz, a batata pode abrigar um perigo invisível. A bactéria Clostridium botulinum, sim, a mesma bactéria que causa o botulismo, uma condição grave e potencialmente fatal. Não se assuste, a contaminação não é tão comum, mas é importante estar ciente. A Clostridium botulinum produz esporos que são inofensivos em si mesmos, mas que sob certas condições podem germinar e produzir uma neurotoxina extremamente potente. As condições ideais para a proliferação dessa bactéria são ambientes com pouco oxigênio e temperaturas amenas. Pense na batata cozida ou assada. Se ela for deixada para esfriar lentamente em temperatura ambiente, especialmente se estiver embrulhada em papel alumínio
ou em um recipiente hermético onde o oxigênio é limitado, o ambiente se torna perfeito para os esporos germinarem e a toxina ser produzida. Reaquecer a batata, mesmo a temperaturas elevadas, pode não destruir essa toxina já formada. Os sintomas de botulismo são graves e incluem visão dupla, dificuldade para engolir, fraqueza muscular e, em casos graves, paralisia respiratória. Isso é particularmente preocupante para nós, que precisamos de cuidados redobrados. Para evitar esse risco com as batatas, a regra é simples: após cozinhá-las, consuma-as o mais rápido possível. Se houver sobras, resfrie-as imediatamente, em no máximo 1 hora, e guarde-as na geladeira em recipientes abertos ou com tampas soltas para permitir o fluxo de ar e evitar ambientes anaeróbicos. E se for reaquecê-las, certifique-se de que sejam aquecidas a uma temperatura alta e uniforme. No entanto, a melhor prática é cozinhar apenas a quantidade de batata que será consumida em uma única refeição. Se você costuma assar batatas no forno embrulhadas em papel alumínio, certifique-se de removê-las do papel imediatamente após o cozimento e resfriá-las rapidamente se não forem consumidas na hora. Pequenos cuidados como este podem fazer uma grande diferença na sua segurança alimentar e na sua saúde. Chegamos ao final da nossa conversa e espero que estejamos todos um pouco mais cientes e capacitados para fazer escolhas alimentares mais seguras. Vimos juntos que alguns alimentos que parecem inofensivos em nosso cotidiano podem se tornar verdadeiros desafios para a nossa saúde quando reaquecidos de forma inadequada. Recapitulando, falamos sobre o arroz, que pode abrigar o Bacillus cereus e suas toxinas termorresistentes, se não for resfriado rapidamente e consumido em tempo. O frango, que é um terreno fértil para bactérias como Salmonella e Campylobacter, se não for reaquecido a uma temperatura alta e uniforme. Os cogumelos, cujas proteínas podem se degradar e causar desconforto digestivo. Os vegetais de folhas verdes escuras, como o espinafre, que podem converter nitratos em nitritos e nitrosaminas prejudiciais. E as batatas, que, sob certas condições, podem se tornar um ambiente para a proliferação da bactéria Clostridium botulinum. Não é para alarmar, mas sim para informar e empoderar. A vida é feita de escolhas e pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa qualidade de vida. O objetivo não é parar de comer esses alimentos, muito pelo contrário. Eles são deliciosos e nutritivos. O segredo está em como os manuseamos após o cozimento e como decidimos consumi-los. Resfriar rapidamente, armazenar corretamente e evitar reaquecimentos múltiplos são os pilares para garantir que a sua comida seja sempre sua aliada. Lembre-se, o nosso corpo é a nossa casa, e cuidá-lo com carinho e atenção é a chave para viver uma vida plena e com vitalidade, especialmente nesta fase da vida em que a experiência nos torna mais sábios e merecemos todo o conforto e bem-estar. A saúde é um bem precioso, e cada escolha que fazemos na cozinha, por menor que pareça, contribui para a nossa longevidade e bem-estar. Não se sinta sobrecarregado por essas informações. Pelo contrário, veja-as como ferramentas valiosas. Comece devagar, aplicando 1 ou 2 dicas que pareçam mais fáceis para você. Talvez seja prestar mais atenção ao tempo que o arroz fica na bancada, ou talvez consumir o frango sempre fresco. Cada passo, por menor que seja, é um avanço significativo. Imagine a tranquilidade de saber que você está protegendo o seu corpo de riscos desnecessários apenas com um pouco mais de atenção ao que você reaquece. Essa paz de espírito vale ouro, não vale? Quero muito saber o que você achou deste vídeo. Qual desses alimentos te surpreendeu mais? Você já teve alguma experiência desagradável com sobras de comida? Compartilhe seus pensamentos e suas histórias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão assistindo e buscando mais saúde e segurança alimentar. A troca de conhecimento é sempre muito rica e juntos podemos construir uma comunidade mais informada e saudável. E se você gostou deste conteúdo, se sentiu que ele agregou valor à sua vida, por favor, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso me ajuda muito a saber que estou no caminho certo e a continuar criando conteúdo que realmente faz a diferença para você. E claro, se ainda não é inscrito no canal, não perca tempo.
Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar e dicas para viver a melhor fase da sua vida. Temos muitos outros temas importantes para compartilhar que vão te ajudar a aproveitar cada dia com mais energia e vitalidade. Lembre-se sempre, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Você merece viver a sua melhor vida em todas as idades, com cada refeição sendo uma celebração de vitalidade e bem-estar. Cuide-se, valorize-se e continue aprendendo. Sua saúde agradece.